Boa tarde a todos. Depois de 25 anos, eu estou de volta à minha terra, né? Eu sou filho dessa terra porque meu pai é pernambucano, Cidade do Cabo. Eu também sou filho da Bahia porque meus pais se conheceram na Bahia. E sou filho do Rio de Janeiro porque eu nasci lá. Então, esse é o sotaque, é a origem do sotaque. Então, estou em casa, depois de muito tempo, bom vê-los. Tem alguém com sobrenome Nunes aqui? Sempre tem um perdido. Nunes? Não tenho parente na sala, então, mas já vi vários Nunes aqui. Se tiver, devemos ser parentes em algum ponto, né? Muito bom. Assim, é interessante que o crachá vem escrito palestrante, mas eu vou dar um testemunho aqui, né? Eu acho que é mais correto no ambiente de diálogo. Quando você nasce na periferia, pais migrantes, né? Pai imigrante, mãe dona de casa, a periferia do Rio de Janeiro, na época da minha infância era um lugar quase rural, mas era precário. Hoje é só violento, né? Infelizmente, né? E eu tenho amigos de infância da escola pública que continuam lá, e alguns vivos, outros nem tanto. Enfim, e é desafiador, porque meio que você se ancora na educação para todo o resto que você pode conquistar na vida. Não tem muitas alternativas. Não tem muitas, né? Essa é uma realidade de Brasil. Nós somos um país riquíssimo, cheio de pobres. É uma coisa interessante, né? Não falta riqueza aqui, mas ela está mal distribuída. Temos um desafio econômico, político, etc., né? Então, fiz parte um pouco dessa história, mas para você romper a arrebentação econômica, né? Vencer ali as ondas, né, de beira de praia que te empurram e te fazem comer areia, a educação acaba sendo uma grande alternativa viável para aqueles que têm acesso. Então, graças a Deus, tive acesso e foi possível. E aí, eu fiz poucas coisas na vida, mas por muito tempo, né? Estou casado há muito tempo, mais de 30 anos, tenho filhos há bastante tempo, um menino de 21, uma menina de 27. Frequento a academia e frequento a igreja, né? São duas religiões importantes na minha vida já há bastante tempo. E eu comecei a estudar aos 4 anos de idade, de alguma forma, fui alfabetizado em casa, não lembro, né, como foi isso. Minha mãe, dona de casa, me ensinou a ler, escrever de alguma forma, cores, alguns números. Meu primeiro ano letivo foi a 2ª série, com 6 anos de idade, então tive uma vida escolar precoce, entrei na faculdade com 16, saí com 19, né? Não foi culpa minha, gente, eu só estava lá, né? Assim, enfim, e é interessante que eu comecei a estudar com 4 anos de idade e nunca mais parei. Se eu fosse cantor sertanejo, eu ia fazer um show hoje, há 50 anos de palco, né? Alguma coisa, mas eu tenho 50 anos de banco de escola, de alguma forma. Então, eu queria colocar esse lugar de fala de estudante, que eu acho que é um bom ponto de partida para pensar em aprendizagem para a vida toda. Em parte foi escolha minha, em parte eu não tive opção, em parte talvez eu tenha gostado, em parte eu tenha odiado, mas alguém me obrigou a esteja lá, né? Faça as provas, estude, leia esse livro. Gente, ninguém merece ler Dom Casmurro aos 10, 11 anos de idade, né? Assim, mas eu passei por essa sofrência em algum momento, não lembro, não gosto, detestei ler até 20 anos de idade, porque assim, ler é uma coisa boa. Não, essas duas palavras são impossíveis de serem conjugadas numa mesma frase por trauma de pré-adolescência, mas depois eu venci isso. Hoje eu já até escrevi livros, olha que coisa legal, né? A idade permite ressignificar várias coisas. Então, minha primeira formação é matemática, eu atuo em gestão educacional, não sou um professor, já dei aulas, já ministrei aulas, mas não sou um professor. Para resolver esse dilema, eu casei com a professora, né? E aí você aprende muita coisa casando com a professora. Sou um profissional híbrido, eu vim de outros segmentos, eu vim de tecnologia, na época, na IBM, maior empresa do mundo na época, bem mais interessante que Google, Microsoft, Apple hoje em dia, na sua época, né? A empresa que ajudou o homem a chegar na Lua. Depois eu fui para bebidas, trabalhei na Ambev, né? Antártica, Brahma, Ambev, aquela coisa, né, tremenda. Depois fui para telefonia, né? Se você recebe ligação da companhia telefônica até hoje, em parte foi culpa minha e dos meus colegas, né? Enfim, a gente criou isso no Brasil. E os últimos 17 anos em educação, ensino superior, educação básica, educação corporativa, pública, privada, sempre na área de gestão. Hoje, eu lidero uma operação nacional que trouxe uma multinacional aqui para o Brasil, a AMCO, que ela atua em inglês, socioemocional e robótica, por enquanto, focada em educação básica,
com alternativas já testadas mais largamente na América Latina, muito compatíveis aqui com o que a gente tem de realidade no Brasil. E aí, sobre aprendizagem para a vida toda, né, eu vou brincar um pouquinho com o termo em inglês aqui, né, long life learning, né, aprendizagem para a vida toda. Uma pergunta: quando que a aprendizagem para a vida toda começa? Quando que ela começa? Né? Na literatura parece que ela começa depois da escolarização essencial, né? Você faz educação básica, ensino superior, aí começa o ensino para a vida toda. Eu quero desconstruir isso um pouquinho. Para mim, o lifelong learning, aprendizagem para a vida toda, começa quando você nasce, né? E quando termina, não faço a menor ideia e estou sem pressa de descobrir, né? Então, enquanto isso, eu simplesmente vou estudando. Tive a oportunidade de fazer, eu não sei se isso é uma virtude ou um defeito de caráter, mas enfim, já tive a oportunidade de fazer 5 pós-graduações, cada uma num tema diferente, né? Gestão, empreendedorismo, teologia, estratégia, e agora estou fazendo um doutorado em estudos globais. Isso a idade permite, né? Os cabelos prateados significa que banco de escola. Então, assim, eu reclamo para fazer prova, trabalho em grupo continua sendo ruim pra caramba, né? Porque sempre tem algum infeliz, sabe menos do que eu. É legal quando o grupo é bom, que ele faz o trabalho, eu só assino. Isso acontece no doutorado? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Né? Amo presencial, os últimos cursos foram pelo EAD. EAD é chato, muitas vezes, mas é viável na maioria delas, porque minha atividade profissional me permite. Então, a aprendizagem para a vida toda, ou é um testemunho, ou é uma teoria, né? Eu prefiro o lado do testemunho. Faço escolhas diárias de aprender coisas novas todos os dias, ou todas as semanas, né? Todos os dias, nem todos os dias são permissíveis, mas pelo menos todo mês algo novo precisa entrar no repertório. E aí eu pergunto aqui, quantos aqui estão professores ativos ali, em sala de aula? Quantos estão professores? Alguns. Quantos estão alunos ativos, matriculados em alguma coisa? Alguns. Ou seja, temos oportunidades aqui nessa sala, né? Porque o dia que você parou de se matricular é um conceito, né? Você deixou de disciplinadamente tomar uma decisão de aprender algo, essa perda você não recupera mais no tempo. Você pode recuperar de outras formas, mas no tempo você não recupera mais. Então, o desafio do Lifelong Learning é um desafio de gestão de tempo, é um desafio de gestão de pessoa, é um desafio de gestão de modo de vida. Faz sentido isso para vocês? Modo de vida, eu posso ter um modo de vida aprendente. E uma coisa interessante que eu aprendi para a vida, né? Quanto mais eu estudo, isso é muito pessoal, tá, gente? Por isso que eu digo, não é palestra, é testemunho, né? Quanto mais eu estudo, mais as pessoas do meu lado aprendem. É uma coisa interessante. Meus liderados, meu time, meus colegas, quanto mais eu estudo, mais eles aprendem. Por quê? Porque eu mudo, né? Eu mudo o meu ambiente, eu mudo as informações, eu mudo a abordagem, eu mudo a perspectiva, eu mudo o método e, naturalmente, eu crio oportunidade de aprendizagem, não só para mim, mas do meu entorno. Então, quanto mais você estudar, né, fica aí um testemunho, mais o seu entorno vai aprender com mais facilidade, com mais entusiasmo, né? Mesmo que você reclame para aprender. Aprender dói, por isso que o nome é academia. Academia de ginástica, academia intelectual é academia de qualquer jeito. Sangue, suor e lágrimas, né? Mas a gente chega lá. Então, perfeito. Já ficou a provocação.